Bom dia, meu povo! Bom, gente, não sei se vocês estão se perguntando por que hoje eu não fui pra escola. Porém, gente, hoje eu não fui pra escola. Bom, gente, ontem eu não fui. Hoje, né? Ontem não. Hoje eu não fui pra escola porque, gente, a maioria de vocês sabe, né? Alguns sabem também, né? Que teve minha festa de 15 anos, né? Porém foi tão bom. Mas neste momento vamos falar com nosso Deus. Vamos falar com nosso Deus. Para depois cantarmos um hino. Bem, acho que é isso. Então oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoe Senhor, que agora vamos ver a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O hino que nós vamos cantar hoje é Meu Deus e eu. Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos. Sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos. Sem nada nos atrapalhar. Meu Deus e eu. Meu Deus, me contra os outros sempre fundos, eternos planos ele fez por mim. Ainda que os E quando vejo apenas sonhos no zero sonho, quando ele o mundo fez tão belo assim, quando vejo era apenas sonho, quando ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos, vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, e nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu, a própria terra passam, nada de Deus me pode separar.
Neste momento, vamos ver a palavra do Senhor. Ontem eu não fiz o vídeo, né? Por causa que ontem eu tava só... Não, ontem eu tava passeando, né? Ontem até eu fui lá pro Moda 7. E eu ainda tô com sono, tá, gente? Mas não liga. Ontem eu fui lá pro Moda 7, né? Eu fiquei lá porque a festa de 15 anos foi lá no Moda 7, né? Essa foi a melhor festa, né? Porém, eu não sei se na sua cidade tem essa festa que é debutantes de sucesso, somente para pessoas que completam ou que fazem 15 anos. Não é mais é bom, né? Essa festa que possa ser, né, que você seja, assim, contemplada, né, para essa festa, principalmente os meus amigos, né, daqui de Santa Cruz, pode ser que elas sejam contempladas, né, que todo mundo daqui de Santa Cruz, né, seja também contempladas, né, gente, que nem eu fui, né. Aí ontem, eu vou falar, né, ontem a gente, todas as meninas, né, que é 80 meninas que participaram, que tiveram a sua festa, né, debutantes de sucesso 2025, né, 2025, né, que foi bom, né, e as pessoas, né, eu contei pra elas, acho que acharam que foi bom. Como foi 80 meninas, né, e cada quarto tinha, assim, a gente ficou num hotel, eu e 9 meninas, na verdade 10 meninas, né, ficaram no quarto que eu tava, contando comigo, tá, 10 meninas contando comigo, que eu tava no quarto também. Né, gente, aí foi bom ontem, né, mas ó, amanhã não, hoje ainda no vídeo de segunda, não no vídeo de ontem, né, eu vou estar falando como, assim, né, porque foi a melhor coisa. Bom, lá quando a gente chegou no hotel, né, chegou eu e, deixa eu ver, chegou eu e 4 meninas, 5 meninas, né, contando comigo e tal. Aí a gente foi, né, pro hotel, né, a gente ficou lá esperando. A gente foi pro nosso quarto, né? Aí falaram que ia ser falaram, né, que ia ser quantas pessoas? De pessoas, né, falaram que ia ser 10. Né, falaram que ia ser 10 no quarto. Como tinha 5, né, chegou mais 2, tal. Chegou mais outra. Aí chegou mais 2, né, completou as 10. Aí depois a gente foi se arrumar, né, pro baile. Pra festa, né? A gente foi se arrumar, né? E foi bom, tá? Mas amanhã eu conto como é que foi, tá? Porque ontem foi essa coisa boa, né? Porque ontem eu tava tirando foto. Aí a gente tava dançando valsa, né? Pra quem não sabe o que é valsa, valsa é uma coisa que a gente dança. A lição de ontem foi que dia dos pais, tá? E hoje, né, eu quero desejar um feliz dia dos pais, esse vídeo é o de ontem, tá? Eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais. Pode ser que seja mãe, que é pai também, tá? Né, pode ser que seja mãe, que é pai também, tá? Porque tem mãe que é pai, tem mãe que é mãe, pai que é pai, é mãe que é pai, entendeu?
Que nem minha mãe. Como meu pai está muito longe, né? Ontem eu já desejei feliz dia dos pais pra ele. Né? Que tá lá na Bahia. Mas a minha mãe, enquanto que meu pai não tá, né? Minha mãe é meu pai também. Né? E por isso, né, que eu tô desejando um feliz dia dos pais pra vocês. Não é que feliz dia dos pais é bom, né, comemorar, principalmente, gente, ó. Gente, ó, eu queria... Não, deixa no próximo vídeo, né, não, daqui a pouquinho. O tema da lição desta semana é quem é Jesus? Quem é Jesus? Um dos maiores desafios que Jesus enfrentou em seu ministério foi a ideia equivocada que as pessoas tinham a respeito do Messias. Elas se maravilharam com as suas obras, mas eram incapazes de enxergar como verdadeiro libertador. Na história desta semana, que você pode ler em João, eu vou pedir para que você abra suas Bíblias lá no livro de João. João capítulo 7. João capítulo 7. Do verso 2 ao 6. Vamos dizer. Do verso 2 ao 6, diz assim: a festa dos judeus chamada Festa dos Tabernáculos estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você fez. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus creram nele. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para você qualquer tempo é oportuno. Então aqui fala, né, que porém que os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Mas o que vocês acham, meus irmãos, que os irmãos de Jesus não acreditaram neles? Não sei também, né, mas agora do verso 6 ao verso 10.
que diz assim, ó: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia porque eu tenho testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são mais. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo Jesus dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois de seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ó, então aqui fala, né, que porém Jesus ele foi para a festa, mas ele não foi publicamente, mas ele foi em segredo. Tá? Agora do 10 ao verso 15. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não é bom, não é. Ele enganava o povo. Entretanto, ninguém falava de abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilharam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Oh, eu não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam que Jesus ele não foi para a escola? Vocês sabiam que Jesus ele nunca foi para a escola? Bom, eu vou falar. Quando Jesus ele nunca foi para a escola, certo? Certo. Ele não foi para a escola porque nunca foi para a escola. Por quê? No tempo quando ele nasceu, não tinha, assim, no tempo quando Jesus nasceu, não tinha escola. Só que Maria, quem conhece Maria, né? A mãe de Jesus, quem conhece? Bom, Maria, a mãe de Jesus, ela não. Ela ensinava Jesus em casa. Assim, ó, até sábado, né, na igreja, na escola sabatina, né? Até eu comentei assim, mas se Jesus não estudou? Até eu falei assim, né? Como quem tava passando uma lição da escola sabatina era minha mãe, tá? Aí minha mãe falou assim: Jesus, você sabia que Jesus nunca foi pra escola? Aí até eu comentei assim: olha como é que eu comentei. Mas se Jesus não foi pra escola, naquele tempo não era pra gente ir. Só que a minha prima comentou também, tá? Ela falou assim, ó, mas nesse tempo tem governo, tem presidente. Eu disse, eu sei, mas não era pra gente estar estudando. Era pra gente aprender com as nossas mães. Vocês concordam comigo, gente? Que é pra a gente aprender com as nossas mães? Do 15 ao 25. Jesus respondeu: o meu ensino não é mau, não é meu, mas destaque daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da minha doutrina. Se ela é de Deus, eu sou
ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a própria glória, mas buscar a própria glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não a falsidade. Nem falo não é fato que Moisés deu a lei para vocês. Contudo, nenhum de vocês a cumprir, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: Você tem demônio? A pergunta que a multidão fez para ele, né, gente? Não era para a multidão ter feito isso. Pergunta: Você tem demônio? Ó, a pergunta: Você tem demônio? Quem é que está querendo matá-lo? Quem que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: Sou feito realizei. E todos vocês ficaram admirados. Moisés deu a lei. Moisés deu a conclusão. Se bem que vocês não vêm de Moisés, mas são mais dos patriarcas. E vocês fazem a conclusão que é um menino até mesmo no sábado. E se um menino poder ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada? Por que vocês ficaram indignados contra mim? Que fato deu ter curado por completo um homem num sábado. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela justiça. Alguns de Jerusalém disseram: Não é este homem que estão querendo matar. Não é este homem que estão querendo matar. Agora do 25 ao 31. Eis que falaram abertamente, e ninguém lhes disse nada. Será que as minhas autoridades reconheceram que o fato que este é o Cristo? Mas nós não sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Quando Jesus num templo quando ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o que disserem, mas aquele que me enviou é o verdadeiro, aquele quem vocês não conhecem.
eu conheço, porque venho da parte dele, que me enviou. Então, quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e disseram: quando o Cristo vier, será que ele vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Isso é mesmo na cara de Jesus. Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Do 31 ao 37. Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os próprios sacerdotes. Enviaram guardas para o prender, mas Jesus disse: ainda por um pouco tempo estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde estou. Então os judeus disseram: uns aos outros: para onde ele irá? Que não possa nos achar. Será que presente e parar diáspora entre os gregos, e a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podiam ir para onde estou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o povo estava duvidando do que Jesus disse. Se vocês me procurarem, não acharás. Se vocês quiserem ir para onde que eu vou, não poderás. E aí, Jesus, no verso 37, eu achei bom esse verso que ele falou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que vocês acham Por que vocês acham que Jesus falou isso? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que vocês acham que ele falou isso? Eu vou estar falando. Mas quem quiser comentar, comente. Quem quiser comentar, comente. Comente, tá bom? Pode comentar. Pode comentar, tá bom? Bom, Jesus falou isso, né? Que quem tem sede, venha a mim e beba, porque ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Ó.
Porque Jesus Cristo é a água da vida. Por isso que ele falou isso. Do verso 37 ao 38, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu intercessor interior furão os rios das águas vivas. E aqui falando de novo da água, tá? Agora do 28, 38 ao 40, que diz assim, ó. Isto que disse a respeito do Espírito que os que nele creram haviam receber, pois o Espírito até o momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Este é o verdadeiramente profeta. E do verso 40 ao 43 diz assim. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Como a gente já leu a palavra de Deus, então aqui falando que o povo se decidiram. Outros tomaram as decisões. Neste momento, vamos ver. Tem perguntas. Já tem perguntas daqui a pouco, tá? Tem perguntas daqui a pouco. Então, quem quiser comentar, comente. Pode comentar, tá bom? Que o coisa dos comentários tá aberto, tá? Todo mundo pode comentar, tá bom? Todo mundo pode comentar. Tá? É apresentado o conceito que as pessoas tinham sobre Jesus. Leia com atenção em sua Bíblia e depois responda as perguntas a seguir. Vamos responder as perguntas? Façam as perguntas, né? E vocês respondem, tá bom? Pelo comentário, tá bom? Liste algumas. Liste algumas das coisas que as pessoas estavam falando de Jesus. Sim, para você assim responder. Liste algumas coisas que as pessoas estão falando sobre Jesus, né? Por que ela está falando de Jesus, tá? A segunda pergunta diz assim: qual é a razão principal que os judeus tinham para duvidar de que Jesus era o Messias? Vou ler de novo. Qual era a razão principal de que os judeus tinham para duvidar de Jesus que era o Messias?
que vocês achavam que estavam duvidando de Jesus que era o Messias? Vocês podem responder. Terceira pergunta. Que resposta Jesus deu para cada pergunta levantada sobre ele? Ó. Tem 3 perguntas. Deixa eu ver aqui. Quarta pergunta diz assim: o Evangelho de João se destaca dos outros por quê? Nele encontramos o que Jesus diz sobre si mesmo. Quantos eu sou de Jesus você pode encontrar nos textos dessa semana. Liste-os abaixo se tiver um tempo extra para incluir em sua leitura João 6 e 11. Para ver também, mas alguns eu sou. Essa é a quarta pergunta. E a quinta pergunta diz assim: por que os líderes religiosos ficaram irados com Jesus e quiseram matá-lo? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Pode ser que você não entenda. Ó. Por que os líderes religiosos ficaram irados com Jesus e quiseram matá-lo? Por quê? Por que eles fizeram isso? Não sei. Vamos descobrir hoje, daqui a pouquinho, tá? Outro nome não existe como o nome de Jesus. Ele é glória, é dos anjos, dos cristãos e é o alvo. Agora, Jesus. Jesus, Jesus. Não há nome mais amável, Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Outro nome não existe como quando aflito o coração. Nele encontro segurança, paz e amor, consolação. Jesus, 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 não há nome mais amável, Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Sempre abrigo esta esperança,
quando Cristo aqui voltar. Quero ver o seu rosto lindo e ouvi-la me chamar. Jesus, Jesus, não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável.